Então, ó, estrutura masculina, estrutura feminina, sua estrutura reprodutiva, que é visível nas gimnospermas e angiospermas, que nas anteriores não era, é o estróbilo. Tá? No masculino é micro, no feminino é mega. As mulheres são megalomaníacas. Tô zoando. Então, dentro dos gominhos do estróbilo, você vai ter o esporângio, que no caso é microesporângio. Tá? O microesporângio, o que ele faz, gente? Produz esporos. Os esporos são produzidos por meiose. Então, como é que funciona? Você vai pegar uma célula 2N, você vai fazer meiose, vai formar 4 células N. Essas 4 células N, tá, vão dar origem aos esporos. Tá? Os esporos são N. Ok? Então, nós temos os nossos esporos. O esporo, pessoal, ele sofre uma mitose no material genético dele. E ele vai ter, e duplica, né? Vai ter o que nós vamos chamar de 2 núcleos lá dentro. Se eu pegar um esporo, olha, gente, estou reforçando o negócio da gimnosperma, que dá, eu vou cobrar muito a questão da diferença dos dois. E eles são muito parecidos, tá? Então, se você pegar um esporo, você vai ter um núcleo vegetativo. E o núcleo reprodutivo. Tá? Então, esse aqui é a cara do nosso esporo. Lá na estrutura feminina, você vai ter também o mega esporângio, tá? Que vai produzir esporos. E lembrando, né, gente, todo esporo, ó, aqui eu escrevi esporo, mas na verdade é grão de pólen. Todo esporo vai dar origem a um gametófito. Então, no nosso caso aqui, o nosso amigo grão de pólen é o nosso gametófito. Só que ele fica imaturo, ele não terminou a vida dele. Tá? Então, se eu pegar lá o estróbilo, ele vai fazer esporos, meiose, tá? Vai pegar uma célula 2N, vai fazer 4 esporos N, tá? Só que é o seguinte, desses 4 esporos, somente um sobrevive. Os outros 3 degeneram. Se desfaz, né? Os outros 3 vão degenerar. Ok? Só que essa estrutura não sai voando, não. O grão de pólen sai voando, né? Ele vai ser carregado pelo vento. Então, esse
esporo funcional, que é o cara que sobrevive, como é feminino, vai ser chamado de megaesporo ou megásporo, tá? Esse amigo nosso aqui, ele vai dar origem ao gametófito, né? Feminino. Ok? Vai dar origem ao nosso gametófito feminino. Só que ele está preso aqui dentro do nosso estróbilo, tá? Ele está aqui dentro. Ok? E aí, o que vai rolar? O nosso gametófito feminino, à medida que ele desenvolve uma bolsinha ou outras bolsinhas, tá? Aonde aqui dentro nós vamos ter o gameta feminino, que por mitose eles vão se multiplicando, tá? O gametófito ele acaba produzindo mais gametas. Essa bolsinha é o que a gente chama de arquegônio, tá? E o gameta feminino é a nossa oosfera. Tá? Aí o que vai rolar? O grão de pólen, quando ele chega voando até aqui, né? Ele vai voando até o nosso estróbilo lá. Na hora que chegar lá no estróbilo, o que ele vai fazer? O núcleo vegetativo aqui produz o nosso tubo polínico. Vai produzir o nosso tubo polínico, tá? Quem faz isso? O núcleo vegetativo, tá? E o núcleo reprodutivo, ele se divide e vai dar origem a os nossos gametas masculinos, tá? São chamados de espermátides ou núcleo espermático. Mais usado é esse, espermátides. E aí, essas espermátides, uma vai fecundar um arquegônio aqui, fecundando a oosfera, e o outro vai degenerar. Os outros arquegônicos, são as outras oosferas, terão que ser, como se diz? Fecundados por outros grãos de pólen. Gente, alguma dúvida? Reforçou o que eu tinha explicado agora com esse desenho? Tem gente aí? Tem gente aí na sala ou tô falando sozinho? Então tá bom. Ninguém tá com dúvida não? Se tiver, pode falar. E aí é o seguinte, pessoal. Aonde que o gameta masculino, que é N, né? Encontrar o gameta feminino, vai formar um embrião.
E todo esse tecido aqui no entorno do gametófito feminino após a nossa fecundação, você vai ter o quê? A nossa semente. Aonde esses tecidos externos vão enrijecendo, formando a cascadura da semente. Tá? O zigoto, que foi originado da formação do gameta, né? Vai dar origem ao nosso embrião. E esses tecidos que estavam aqui em torno, aqui nessa parte mais interna, vai dar origem a um tecido nutritivo chamado de endosperma. Tá? Vai dar origem a um tecido nutritivo chamado de endosperma. Isso após a fecundação. E, naturalmente, como é após a fecundação, o nosso endosperma vai ser diploide. Tá? Ele é formado após a união do negócio, o zigoto vai se dividindo aqui, esse tecido lateral vai formar um endosperma. O endosperma nada mais é do que uma reserva nutricional. Tá? Então a lógica é essa. Agora, onde que vai mudar essas histórias na angiosperma? No grão de pólen não vai mudar nada. Na parte masculina é tudo igual. Na parte feminina, o meu gametófito vai ser mais complexo. Tá? Vai ser um pouco mais complexo. E a fecundação também vai ser a mesma coisa. Então, agora, como eu vou falar da angiosperma, eu vou pular todo esse processamento aqui e já vou cair direto no grão de pólen, que é a formação do grão de pólen é a mesma lógica. A única diferença é o que, pessoal? Que nas angiospermas, a estrutura reprodutiva não é um estróbilo sem graça. Ela é uma flor, com flores, com cores. Uma flor com flores é maravilhoso. Com cores, com odores, né, e todas as coisas mais. Mas a formação é a mesma, tá? E aí, lembrando, eu posso ter uma planta que tem as duas estruturas nela, que é o que nós chamamos de uma planta monóica, uma planta hermafrodita, ela troca pólens com as colegas, né? O pólen vem de uma, fecunda ela, o pólen dela vai e fecunda a outra, ou podem ser dioicas, que é quando nós temos sexos separados. Depende da espécie. O mesmo caso ocorre para as angiospermas. Se pegar lá a angiosperma, você vai ter uma flor macho e uma flor fêmea, por exemplo. Mas pode ter tudo numa flor só. A diferença, pessoal, já é na estrutura reprodutiva. Por exemplo, a parte masculina, ela tem uns negócios assim. A gente chama de anteras. E aonde nela aqui, tô dando um exemplo, tá? Fica os grãos de pólen, que são mais altos, tá vendo? Para o vento bater, o animal passar aqui para pegar um néctar, esbarrar aqui e pegar o grão de pólen. Já na flor feminina, a estrutura reprodutiva dela já é como se fosse isso aqui assim. Tá?
Só pegar uma imagem aqui para vocês verem. Olha só essa imagem aqui, que lembra muito aquele hibisco. Essas aqui são as estruturas masculinas. É um cabo e aqui em cima fica a parte masculina, que é o que nós chamamos de estame, tá? Tudo que é masculino vai se chamar de androceu e feminino gineceu. Então a parte masculina aqui, ou seja, é o androceu, a estrutura reprodutiva é o estame, que é aqui que eu tenho os esporãs fabricando os esporos para que vai formar o grão de pólen. E aqui eu tenho o gineceu, que é a estrutura feminina. Aqui eu vou ter o ovário, que vai produzir, né? O que vai ter seus esporãs, vai produzir seus esporos e naturalmente o nosso gametófito feminino. Pode-se notar que os gametófitos, à medida que as plantas vão evoluindo, estão cada vez menos aparentes, estão cada vez mais microscópicos, tá? Ao contrário das briófitas lá, que o gametófito reina o tempo todo. Vamos ver aqui se a gente tem um outro exemplar aqui. Aqui é uma outra forma de representação, ó. Então, no caso que nós estamos representando uma flor monóica, hermafrodita, que tem os dois sexos nela, tá? Você tem um filete, tá? Aí essa parte amarelinha aqui do estame é chamada de antera, que é onde vai ter as histórias todas, que é a parte feminina, que é o ovário aqui embaixo, e esse tubo, que chama-se de estigma. Na ponta desse tubo sempre tem uma colinha o pólen vir voando, carregando para a cabecinha de um beija-flor, alguma coisa, e esbarrar aqui e já grudar. Tá? Olha lá, olha o hibisco que eu falo. Tá? Aqui você tem a estrutura feminina, esperando um grão de pólen passar e grudar aqui. E aqui está a estrutura masculina com os grãos de pólen. Só que essas plantas têm uma adaptação para não fazer autofecundação, tá? Porque senão ela não vai ganhar variabilidade genética. O lírio é muito claro, cara, de você ver. Ó, os estames aqui, a estrutura masculina. O lírio, você passa a mão aqui nele, você já sai com a mão toda laranjada de pólen. E aqui está o tubo, né, que leva lá para o ovário, que eu chamo de estigma, que fica pegajoso aqui para o grão de pólen, algum animalzinho passar e deixar ali. Olha só, o lírio é demais. Olha lá, ó. E nós temos só plantas hermafroditas como exemplo. Estrutura masculina, feminina. Masculina, feminina. Isso aqui não está dando para identificar muito não. A diferença nas angiospermas é o seguinte, cara. As flores vão se especializar para carregar seu pólen de várias formas. Umas vão ser pelo vento, outras são por morcegos, outras por beija-flor, outras por abelhas, insetos, né, variados, como a borboleta. A flor vai criando atrativos que atrai o seu polinizador, entende? E aí, por isso que as angiospermas dominaram o ambiente, porque elas não ficam dependendo só do vento agora. Elas têm várias estratégias, tá? Então é o seguinte, ó, pulando as etapas, nosso estame aqui, que é essa estrutura aqui com a sua antera, vai produzir os nossos grãos de pólens, tá? Que aí eu não vou agarrar nisso mais. E aquela mesma história, os dois núcleos, aquela coisa toda. Aqui dentro da estrutura feminina, que você vai ter o ovário aqui dentro, você tem um tubo aqui que é o estigma, onde o pólen agarra. Aqui, pessoal, nós vamos ter os ovários, tá? Que é aquela lógica, né? O esporante vai produzir os esporos. Isso vai ter lá 4 esporos sendo formados, né? No caso megásporo, que é a coisa toda. Só que o que? 3 degenera. Isso tudo aqui dentro, tá?
e somente um sobrevive. Esse esporo funcional, vou pegar aqui no nosso ovário aqui, esse esporo funcional que sobrou aqui dentro, tá? Ele vai dar origem ao nosso gametófito aqui dentro. Tá? E o material genético dele, cara, vai fazer 3 mitoses, de forma que, se eu fazer 3 mitoses, então ó, uma célula faz mitose, vira 2. Mais uma mitose, de 2 nós viramos 4. Estou na minha segunda mitose. Mais uma mitose de cada uma, eu vou ter 8 células, tá? E aí dessas 8 células você vai ter o seu gameta feminino. Aqui que reza a diferença. Lá o que acontecia? Você tinha dentro da estrutura feminina, você tinha, vamos supor, 2 ou 3 oosferas que surgiam, que é o gameta feminino, né? Que surgiam por mitose ali, mas no caso a gente duplicava a oosfera. Aqui não, a gente vai ter só uma, só que com várias células em volta. Então aqui a gente vai ter a nossa oosfera, o nosso gameta feminino, tá? E aí, ó, você faz a primeira mitose, você vai gerar 2 e sucessivamente. De forma que lá no final das contas, nós vamos ter mais células aqui, mais outras aqui. Tá? Pessoal, só um instantinho. Aí vamos lá. Essas 2 células aqui, tá? Vão ter função. Elas você precisa esquentar a cabeça, que é o núcleo polar. São 2. Tá? São 2 núcleos polares. Tem 2 que ficam na portinha aqui. Isso eu vou te passar o nome, sinédides. E tem 3 que ficam lá em cima. Que vão ser as antípodas. Pessoal, é isso aqui que é a diferença. Na hora de você formar um gametófito, você não vai ter o gametófito assim. Gametófito e uma esferazinha. Sabe? Só aquele gametinho ali acabou. O que acontece nas gimnospermas é que você pode formar um arquegônia, que é uma bolsa com a esfera junto, ou 2 ou 3, por exemplo. Ele vai simplesmente fazendo cópia. Agora aqui não. Você tinha lá o seu esporo funcional que deu origem ao gametófito com seu núcleo genético, seu material genético. Só que ele vai fazendo mitose, 3 mitoses, e vai gerando outros tipos de células. As células vão se transformando após a mitose. No final das contas, eu vou ter um gametófito, ó, com 8 células diferentes, tá vendo? Lá no seu interior, 8 células diferentes, tá? Ô, gente, alguma dúvida até agora? Então tá bom. Aí, para fechar a nossa história toda, o nosso amigo grão de pólen carregado pelo vento ou por qualquer outro polinizador,
tá? Pelos insetos e tudo mais. Ele vem. É aquela história toda. O núcleo polar, o núcleo espermático. Vem cá, ele entra na abertura aqui. Essa abertura do gametófito aqui. Gametófito. Chamado de micrófila. Então, diferenças no gametófito e na fecundação. Por quê? Você no tubo polínico tinha um núcleo vegetativo que origina o tubo polínico e um núcleo reprodutivo. O núcleo reprodutivo ele sofre uma divisão em forma de duas células, né? Essas duas células, as células espermáticas, né? Ou espermátides, que são que os nossos gametas masculinos. O que vai acontecer, pessoal? Uma vai fecundar a oosfera e a outra vai se juntar a esses dois núcleos polares. E aí vai ficar assim. Oosfera e a espermátide, né? Espermátide, oosfera, vai somar as duas, vai dar origem ao nosso zigoto. E o outro caso é o que, turma? Esses dois núcleos polares aqui vai receber um outro núcleo espermático. Então você vai ter os dois núcleos polares e a espermátide. Aí você vai somando essa turma toda, você vai ter como resultado uma célula agora 3N. Tá? E aí vamos à formação da nossa semente. Casca do gametófito, né? As partes externas vão dar origem à semente. Você vai ter o seu zigoto aqui dentro, que vai dar origem ao nosso embrião. E essa estrutura 3N agora vai formar a nossa parte nutritiva, que vai ser o nosso endosperma. Então, diferença, gente, entre as duas. O gametófito feminino ele vai ter 8 núcleos no seu interior. A fecundação agora é dupla, porque enquanto na gimnosperma uma espermátide dessa fecundava a oosfera e a outra desaparecia, aqui não, uma fecunda e a outra se juntam aos núcleos polares. De forma que seus núcleos polares vão formar um endosperma que é 3N. Lá na gimnosperma, o endosperma é só 2N. E galera, para fechar a tampa do caixão, toda essa estrutura aqui que está o nosso gametófito, que é o nosso ovário, tá? A semente ela vai formar aqui dentro. E toda essa estrutura aqui, pessoal, o ovário vai dar origem a um fruto, ou a fruta que a gente fala, tá? Então, após a fecundação, você vai ter a formação da semente e o ovário que abrigou essa história toda vai se super desenvolver e dar origem ao que nós chamamos de fruto. Por quê? Agora eu vou carregar a semente, né? Pelo que animais que vão comer o fruto despejar a semente para outros lugares. Tem frutos que vão ser alados, né, para ser carregados pelo vento. Então uma coisa é eu carregar o pólen. Isso é para fazer fecundação. Na gimnosperma é só pelo vento. Na angiosperma é vento, animais, insetos, beleza. A outra coisa é eu dispersar
o produto da fecundação, que é a sementinha, né? Afinal de contas, é o que faz o filhote nascer, que é o fruto. Tá? Então, por que as angiospermas são as mais evoluídas? Seu processo de carregamento, transporte do pólen é variado, tá? É vento e animais. E é um produto dessa história toda, que é o fruto, ele também é disperso pelo vento ou pelos animais que os comem e levam para outros locais. Beleza, galera? Alguma dúvida? Então nós vamos fechar nossa matéria aqui agora em gimnosperma e angiosperma, ok, gente? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui é só você ler, ó. Tem ali as suas comparações. E o nome das estruturas aqui é só você ler isso aqui. Eu não preciso bater cabeça aí com vocês, não. O que é o ovário? Onde fica o óvulo? A estrutura masculina é um filete com a sua antera. Isso tudo é chamado de estame, tá? As pétalas. É só isso aí que você precisa de ler, assim, digamos, aprender sem a minha presença, é isso aí, tá? Só que na hora de falar assim, pô, falou de estame, eu estou falando da estrutura masculina. Falou de estigma no título da questão, estou falando da estrutura feminina. Só isso. Aí eu vou bater foto dessas folhas aqui para vocês. Combinado?